Pensando no sistema respiratório, você está pensando em trocas gasosas. E aí essas trocas gasosas, elas têm obrigatoriamente dois objetivos. O primeiro objetivo é fazer com que o oxigênio ele chegue até as nossas células. E para isso, você está pensando no processo de inspiração. Então, toda vez que você está inspirando, claro, o objetivo maior é colocar o oxigênio dentro da corrente sanguínea e, consequentemente, dentro das nossas células. E a recíproca, ela é verdadeira, contudo, tem um objetivo maior do que tirar CO2. Quando você está no processo de expiração, na verdade, a gente está pensando no controle de pH plasmático. Então, a ideia ela é muito simples, né? Toda vez que você está no processo de inspiração, está chegando até os seus alvéolos pulmonares uma quantidade significativa de oxigênio. Então, se você... eu tentei representar aqui mal e porcamente, nós temos as fossas nasais, depois faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e os alvéolos pulmonares, na sequência dos principais órgãos que fazem parte do sistema respiratório. Quando a gente chega ao nível de alvéolo pulmonar, a gente está observando a seguinte estrutura. Você vai visualizar que esses alvéolos pulmonares, eu representei aí nessa bolotinha preta, ele vai ser constituído basicamente por dois grandes grupos celulares, o que a gente chama de pneumócitos do tipo 1 e pneumócitos do tipo 2. Pneumócitos tipo 1 e tipo 2 são responsáveis pela produção de uma substância que a gente chama de substância surfactante. Essa substância surfactante é ela que permite o processo de trocas gasosas, que é o que todo mundo conhece como hematose. Então, a hematose, ela sempre acontece ao nível de alvéolos pulmonares, graças à presença dessa substância surfactante. Então, é isso que eu estou representando em azulzinho para você, ó, né? Vou colocar aqui, substância surfactante. E essa substância surfactante permite com que o oxigênio entre lá na nossa hemácia e, claro, eu vou colocar esse oxigênio até em azul para ficar da mesma cor. Então, o oxigênio, ele entra lá na nossa hemácia e sai o CO2. Bem, e aí você vai ter que lembrar o seguinte, esse CO2 e também o oxigênio, ele vai para dois lugares, basicamente. Primeiro é dentro das hemácias ou dissolvido no plasma. Então, você vai ter o oxigênio dissolvido no plasma e o oxigênio dentro da hemácia. Da mesma sorte, quando você pega CO2, você vai ter CO2 que vai vir de dentro da nossa hemácia e CO2 que estará dissolvido no plasma. Tá bom? Então, os dois locais são verdadeiros, com objetivos diferentes. Então, o oxigênio que está dissolvido no plasma tem um objetivo diferente do oxigênio que está ligado à hemoglobina. Então, se a gente pensasse dentro da nossa célula, e eu vou fazer isso um pouquinho maior aqui, ó. Se você pegasse lá uma hemácia, você ia perceber que dentro dessa hemácia existirá proteínas. Essa proteína, você chama ela de hemoglobina. Então, a hemoglobina é uma proteína que está dentro da hemácia. Essa hemoglobina, ela é uma proteína que tem 4 subunidades, 2 alfas e 2 betas, tá? Então, eu representei como se fosse um trevinho aí para você, ó. E aí, em cada uma dessas pontinhas, vai ligar uma molécula de oxigênio. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente pensa em hemoglobinas dentro da célula, uma célula tem aproximadamente 250 milhões de hemoglobinas. Uma célula. Significa que uma célula
uma hemácia carrega 1 bilhão de oxigênio. Uma única célula. Certo? Então, quando a gente pensar em hemoglobina, a gente não pode pensar que é uma hemoglobina, porque se pensarmos assim, o nosso conceito está errado. Então, quantas hemoglobinas uma única célula tem? Aproximadamente 250 milhões de hemoglobinas, que é aproximadamente 1 bilhão de oxigênio por célula. Tá bom? É um número absurdamente assustador, realmente. É um número... E aí, quando a gente for pensar no processo de hematose e agora mesmo de perfusão, você vai perceber que não é todo o oxigênio que vai se soltar da hemoglobina. Você nunca vai ter uma hemoglobina com 100% ausência de oxigênio. Isso não existe. Só existe na teoria, na prática não. Tá? Sempre você vai ter a hemoglobina com parte dela oxigenada e parte desoxigenada. Tá? Então a gente vai pensar que quando a gente está inspirando, as 250 milhões de hemoglobinas por célula está recebendo lá cerca de 60% de oxigênio. Ou seja, já existe dentro dela 40% de oxigênio. Então, se a gente pensar assim em 1 bilhão de oxigênio, significa que ela receberia 600 milhões de oxigênio e ela teria já armazenado 400 milhões. Então, são números puros. Não está funcionando. Pelo menos a minha não está funcionando. O ar também não. O ar não, está desligado. É bom ligar, né? O ar. Tá bom. Tá na